Dando continuidade, né, o finalzinho aí da nossa aula de terça de hoje, eu gostaria, pessoal, justamente nessa folha de atividades aqui, ó, que eu digo o seguinte, ó, a partir da leitura das páginas 32 e 33, analisa os seguintes aspectos. Aspecto do quê? Da revolta da vacina, tudo bem? Eu, como professor de vocês, eu tinha uma série de assuntos dessa república velha, ou república oligárquica, ou república dos coronéis, que começa em 1894 e vai até 1930, eu tive uma série de assuntos, de acordo com a habilidade de vocês aí, que até tem marcado aí EF09H101, é uma habilidade enorme, cheia de assuntos, mas é evidente, né, como eu disse para vocês na quinta-feira passada, que eu procurei escolher uma temática que tem muito a ver com os dias de hoje e com a situação que a gente está vivendo hoje com a pandemia do Covid-19. Tudo bem? Por que eu escolhi a revolta da vacina? Porque a revolta da vacina vai acontecendo num momento, entendeu? Não é o momento da gripe espanhola. Eu sei que a gente tem esse assunto da gripe espanhola que foi após a Primeira Guerra Mundial, né, no Brasil, aqui entre 1918 e 1920, entendeu? Vamos talvez aproveitar isso nas próximas semanas, mas é importante falar sobre a revolta da vacina que a gente começa a parar para pensar como é o governo diante da população, quanto às políticas públicas ou as políticas destinadas à população para combater certas moléstias ou certas situações de saúde que a população em geral, seja os mais favorecidos, os menos favorecidos, são vítimas. Entendeu? E o caso da revolta da vacina foi um caso exemplar na nossa história, né? Onde que a vacinação ela se tornou, tá certo, facultativa, começou obrigatória, depois se tornou facultativa após a revolta, mas ela virou uma campanha essencial na vida do povo brasileiro, entendeu? E ela foi fundamental, principalmente para aumentar a expectativa de vida de um país historicamente considerado pobre, né? Com uma série de necessidades, uma série de mazelas, entendeu? Uma série de misérias que poderia levar a população a ter uma expectativa de vida muito pequena. Você pega hoje, por exemplo, hoje a expectativa de vida do brasileiro chega em torno de 70, 75 anos, né? Primeiro que eles estão tentando aí fazer reforma da Previdência, fazendo com que o trabalhador possa trabalhar mais tempo. Será por quê? Porque o brasileiro está vivendo mais. E por que o brasileiro vive mais? O brasileiro vive mais, tá certo, hoje porque se alimenta melhor, mas principalmente porque tem a bendita campanha de vacinação. Você pode ver que até mesmo para vocês fazer uma matrícula na escola, na faculdade, assim por diante, tem que levar lá a carteira de vacinação. A carteira de vacinação é fundamental, entendeu? Então, o trabalho que foi feito, o que hoje é feito de maneira até organizada, como está sendo feita aí dessa vacinação do H1N1, principalmente destinado aos mais idosos, hoje, se ela é tão organizada, é graças a uma iniciativa que começou com esse médico, que ele era bem intencionado, apesar da decisão dele de colocar de maneira obrigatória, né, mas ele não imaginava que a população já estava, né, de saco cheio com o governo federal, de tudo que já tinha acontecido com ele, de sair de um local favorecido para ir um local desfavorecido, morar nos morros, por exemplo, tudo bem? E aí ele tomou essa atitude, né? Mas ele foi simplesmente muito valorizado no decorrer da história, tanto que hoje quando você fala o Laboratório Oswaldo Cruz, ó, é símbolo de qualidade, entendeu? Se os pais de vocês aí não aguentam aí o tempo de demora aí do resultado dos exames, né, do SUS, né, devido a uma série de problemas que acontecem, o autoatendimento, né, você vai buscar um exame particular, eu vou lá no Oswaldo Cruz fazer o exame, sai rapidinho e sai com qualidade, entendeu? Então, é referência no nosso país. E aí, se a gente for olhar aqui nossa folha aqui, eu coloquei, por exemplo, uma série de tópicos justamente para que vocês possam pensar sobre essa realidade da revolta da vacina e até mesmo trazer para os dias de hoje, né? Que é a questão, ó, coisas básicas, né? Local, qual é a cidade? Né, pessoal, né, já está muito claro, Rio de Janeiro, presidente da República da época, né, o presidente Rodrigo Alves. Aliás, esse presidente, gente, a gente que viu aí, tentou acompanhar aí se o presidente Bolsonaro estava infectado ou não pelo Covid-19, o Rodrigues Alves, em 1920, ele vai se infectar, aliás, né, em 1918, ele vai se infectar no meu modo de ver, até hoje, a pior
pandemia da história da humanidade, que foi a gripe espanhola. Muito pior do que essa gripe aí do Covid-19, que também já é perigosa e a gente deve tomar todos os cuidados. Aliás, não deixe de sair de casa com máscara. Tudo bem? Fica essa dica aí do professor Otacílio. Mas a gripe espanhola, pelo amor de Deus, ela foi uma pandemia extremamente letal. Quem pegava a gripe espanhola já podia preparar o caixão e o cemitério, entendeu? E o Rodrigues Alves, ele foi uma das vítimas. No momento em que ele estava pensando o quê? Ele estava pensando em voltar à presidência da República, depois daquele governo dele lá com o Rodrigues Alves, tudo bem? Então, o presidente da República era esse presidente que, de certa forma, vai tomar uma política, a princípio, né, vamos deixar bem claro, né, equivocada, de expulsar a população mais pobre à força dos locais mais favorecidos do Rio de Janeiro, das regiões melhores do Rio de Janeiro, né? Mas depois vai tomar uma atitude correta com relação à campanha de vacinação, tá bom? Aí a terceira pergunta lá, por que higienizar o local era um aspecto de modernização da cidade? É aí que entra a polêmica, pessoal, né? Para aquela época, a modernização, ela vinha justamente do quê? Da ideia de que determinados locais deveria ser ocupado por pessoas que tinham grande acesso à cultura, grande acesso à educação, grande poder de dinheiro para poder viajar para a Europa, trazer as coisas da Europa para cá, entendeu? Por que será que hoje, por exemplo, a Zona Sul, né, a Zona Central do Rio de Janeiro é destinada às pessoas de classe média tradicional, de classe média alta, dos milionários? Será por quê? Entendeu? Por que teve essa ideia, essa concepção do bordel ser vinculado aos mais favorecidos, enquanto que o atrasado, o arcaico era voltado ao povo, por exemplo, do campo, os camponeses, e principalmente a população mais pobre das grandes cidades. Tudo bem? Então, aí vocês podem olhar direitinho aí, né? Se vocês olharem, por exemplo, até a sexta linha, vocês vão observar que esse projeto de modernização era inspirado no modelo onde que as coisas teriam que ser postas, ó, dos mais favorecidos, de cima para baixo. Tá bom? Tanto que eu pergunto na pergunta 4 aqui. Vamos terminar, já é muita coisa, ó. Posto em prática de cima para baixo. Quem eram essas pessoas de cima e de baixo? Tá claro para vocês, né? Quinta pergunta. Para onde foram os antigos moradores expulsos do centro? Ó, foram para os morros, né? Oh, e aí dando origem às favelas. Quais eram as doenças que matavam milhares de pessoas no Rio de Janeiro? Principalmente, né, varíola e sarampo. Aqui o autor aqui colocou peste bubônica, eu tenho uma certa dificuldade de aceitar essa ideia da peste bubônica, entendeu? Não tivemos casos assim, mas de varíola, de sarampo, nossa, era mato, tinha em todo lugar, tá bom? Aí depois tem aqui, ó, a solução para essas doenças. Qual foi a solução, pessoal? A solução foi justamente a questão da vacinação, né? Não é para mim que a gente está aí, né, nessa situação, nesse novo normal, esperando até uma vacina a ser criada para o Covid-19, né? Mas enquanto não for possível essa vacina, os mecanismos são o quê? Isolamento social, ficar em casa, se puder ficar em casa, ou usar máscara, ou lavar as mãos, lavar o corpo. E na época, por exemplo, teve casos de pessoas que usaram sim máscara, lavar as mãos, então tinha todo esse cuidado, tá bom? E depois a gente temos o motivo da revolta da vacina, que eu já expliquei para vocês, quem era Oswaldo Cruz, já explicado, e por último as consequências da revolta, que a vacina deixou de ser obrigatória, tudo bem? Então, espero ter ajudado. Qualquer outro tipo de dúvida, pessoal, estarei aí com vocês no grupo de WhatsApp até 10 horas da manhã, tá bom? Um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Até mais.